Desde criança, assim, quando eu tinha lá uns 8 anos, né? Desde essa época eu já tinha vontade de aprender a tocar piano. Quando eu comecei, eu me esforcei bastante para, né, compreender as notas e tal, e a posição delas na partitura e saía tocando, né? Saía tocando, então, claro que não estava perfeito, porque eu já fui tocando, né? Dava para ouvir e entender a música que eu estava tocando, tá? Então, eu fazia isso sem me colocar nenhuma pressão. Eu não colocava essa pressão em mim de que eu precisava focar não só nas notas, mas em toda aquela gramática, né, do tocar piano, vamos dizer assim, né? Então, eu fazia isso com tranquilidade. Eu ia tocando, eu sabia que não estava perfeito, mas eu conseguia me fazer entender, eu conseguia né? Todo mundo está entendendo que é aquela música que eu estou tocando, certo? Então, né? Eu resolvi fazer um teste comigo mesma. Eu falei assim, Vera, não, eu comecei a tocar, mas peraí, tem que ficar perfeito, logo de cara. Então, né? Eu tenho que focar na gramática do tocar. Foi o que eu, né, coloquei na minha cabeça. Então, tem que estar perfeito ali em todos os detalhes. Eu preciso dominar isso assim, papum, né? Gente, que frustração que foi isso aí, tá? Porque quando eu fiquei focando só nessa parte, eu travei. Parecia que nem aquele pouco que eu já sabia tocar antes eu lembrava mais. Uma tristeza. Foi assim uma baita de uma frustração para mim, tá? E por que isso? Porque eu me forcei a tentar decorar todos os detalhes de uma vez só e aplicar tudo de uma vez só, né? Aí não saiu mais nada. Por quê? Porque aí eu focava nessa gramática toda do tocar, eu queria fazer certinho, tocar dentro do tempo certo, contar o tempo exato de cada nota, ao mesmo tempo que eu observava ali os detalhes, as fermatas, né, os símbolos todos, né, identificar a intensidade, qual que era, né, o ritmo e tudo mais, usar os pedais, por exemplo, né? Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, como é que a gente analisa esse exemplo que eu falei de mim aí, da questão da gramática do tocar piano, né? Como é que a gente analisa isso no francês? Toda essa gramática do tocar que eu queria dominar aí de uma vez, né? Antes mesmo de tentar continuar a tocar, me fez literalmente travar. No francês é mais ou menos assim. Você está tentando falar francês, né? Está tentando falar francês, mas antes de falar, você já quer dominar toda a gramática, né? Certinho ali, tintim por tintim. É como se você já quisesse saber passado, presente, futuro, imperfeito, mais perfeito, a pronúncia perfeita, o determinado sotaque, enfim, né? Tudo isso aí. E aí, quando você vai tentar levar tudo isso de uma vez, né, para a prática, ali, de uma vez só, você trava, igual aconteceu comigo quando eu fui fazer isso para tocar piano. Então, imagina se acontece uma emergência e você tem que falar alguma coisa em francês. É uma emergência, de repente é um caso de vida ou morte. Você precisa pedir ajuda para alguém, enfim, né? Se você ficar pensando na hora de falar que você precisa se comunicar, é uma emergência. Se você ficar pensando nas regras gramaticais todas, para conferir aí na sua mente se a frase que você está formulando na sua cabeça está correta, para depois falar, gente, a pessoa já morreu, né? Se for um caso de vida ou morte, tá certo, né? De você precisar pedir ajuda, por exemplo, acabou, né?